Você já ficou perdido tentando analisar a sua produção para melhorar e aí quando você ia para lá você pensava, o que eu estou buscando? O que eu vou fazer com esses dados? E pior, quais ações eu vou tomar quando eu tiver esses dados na minha mão? Então hoje eu vou te ajudar com 5 dados que você pode pegar na sua produção, que são fáceis de serem analisados, podem ser analisados isoladamente e que vão te ajudar e muito a tomar decisões e criar planos de ação para melhorar a sua produção. Olá, eu sou a Renata aqui da Ascencio, um canal focado em indústrias e hoje eu vou te ajudar com dados que você pode coletar na sua produção para ser mais estratégico. Quer saber mais? Então continua nesse vídeo. Antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreve no canal porque isso é muito importante para a gente continuar produzindo vídeos cada vez mais focados nas suas dores e levar cada vez mais conteúdos para mais pessoas. Então vamos lá! Quais são os 5 dados que a gente pode ter na produção que são muito simples de se pegar, analisar e que pode ser analisado individualmente? E aqui vai o pulo do gato. Por que analisar individualmente? Porque, pensa só, se você às vezes não está conseguindo pegar um dado, não sabe nem o que buscar, imagina cruzar esses dados, fazer análise, comparações. Isso vai ficar um pouco mais complexo. Então a gente vai começar simplificando e aí com essa base formada você vai poder criar mais estratégias, mais análises que vão facilitar a sua vida no dia a dia da produção. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa saber na sua produção é o número de peças produzidas, o número de itens, né? O produto acabado, o famoso PA, enfim, o nome que você dá aí, são aqueles itens em que você pega a matéria-prima, passa por um processo de transformação e vende, né, puramente aquele item. Então, quantos itens você produz? E aí é importante a gente estabelecer um período de tempo. Por quê? Não adianta nada você começar a pegar dados que eu vou te falar e a primeira parte pegar em cima de um mês, depois analisar uma semana. Então, se a gente já definir o período que a gente vai analisar, fica muito mais fácil. O ideal, às vezes, é começar com períodos menores e ir aumentando, espaçando e assim você vai conseguir ter mais robustez nas informações que você vai ter. Então, vamos começar ali pensando em uma semana. Então, quantas peças você consegue produzir em uma semana de cada item? Então, tem a listagem ali dos itens, a gente vai realmente colocar ali, pode ser um processo até no início manual, a gente sabe, né, que tem ferramentas como o Censo que vão te ajudar, mas no início a gente quer aqui realmente entender quais planos de ação a gente vai tomar em cima da produção. Então, primeiro, quantas peças você produz num determinado período de tempo? Feito isso, a gente vai para o segundo dado. E o segundo dado, que é muito importante, é o lead time. A gente já até falou nesse vídeo aqui sobre lead time. Se você não sabe, eu vou dar uma breve explicação aqui para você. Lead time nada mais é do que o tempo, né, o período ali que demora da peça desde o período de venda até a chegada no cliente. Muita gente às vezes confunde lead time achando que é só o período de produção especificamente, mas ele abarca um pouquinho mais amplo. Então, quanto tempo demora desde a entrada do pedido na sua empresa até ele chegar para o cliente? Demora uma semana, 2, enfim. E aí aqui também é importante separar às vezes por faixas, porque a gente tem que ser democrático com os dados. Não adianta eu pegar e comparar, por exemplo, pedidos que são muito acima, né, da minha capacidade. Então, por exemplo, os meus maiores pedidos com os menores. Os menores pedidos normalmente sempre vão ter uma saída mais rápida, vão ter um lead time menor. Porque ele chega, você normalmente já tem ou tem que produzir menos coisas e já consegue entregar para o cliente. E aí os pedidos maiores, você às vezes vai ter um lead time maior. Então, é pensar realmente por faixas, talvez, de faturamento, né, do pedido ali em si. Então, pedidos de X a 2X, eu vou analisar e esse tem um lead time de determinados dias. Pedidos de
determinado faturamento até um outro tem outro lead time. Então, com essas informações, a gente consegue começar a ver se está havendo uma discrepância. Por exemplo, o que eu falei lá atrás, né? Que a gente ia conseguir analisar esses dados puramente. Então, por exemplo, quantas peças produzidas, você consegue saber se está havendo uma discrepância de semana a semana, se você está analisando a semana, de mês a mês, se você está analisando um mês, você vai conseguir comparar um com o outro, aquele mesmo dado. Aqui a gente não está fazendo cruzamento entre dois tipos de dados. É no mesmo dado que aí você vai conseguir ter uma dimensão se está variando muito, se tem uma semana que cai, por exemplo, a primeira semana do mês, e aí você começa a investigar o porquê daquilo ocorrer e começa a criar planos de ação para melhorar aquela situação. Então, no caso do lead time, pedidos, né, de um faturamento ali que você pré-determinou, eles estão tendo uma variação de lead time, então às vezes o pedido chegou e aí ele demorou mais do que o convencional para ser entregue ao cliente, desde a data da venda, né, da entrada desse pedido até a data da entrega. Então o que aconteceu? E aí a gente vai buscar as causas, o porquê. Será que foi falta de matéria-prima? Será que foi problema na expedição? Será que foi problema no transporte? E aí quando a gente começa a ver que às vezes tem um padrão. Então às vezes sempre vai atrasar por falta de matéria-prima. E o importante é a gente pensa num círculo. A gente vai ter vários círculos, um dentro do outro. A gente vai de fora para dentro. Então a gente tem que sempre pensar em dados mais macro, começar com essas análises e depois ir estreitando. Por quê? Se eu começar a tentar criar muitas ideias, né, criar muitas estratégias na minha cabeça, eu vou ficar meio confusa e às vezes não vou conseguir analisar realmente. Então primeiro a gente começa de fora. Então o problema é na matéria-prima, aqui a gente está falando no sentido mais macro. Depois vamos analisar qual matéria-prima, uma vez que a gente acha qual que é realmente o macro ali daquele problema, então se é a matéria-prima ou se é a logística ou se é problema na produção ali mesmo, né, maquinário. Então a gente viu o macro, é produção, é maquinário, é matéria-prima? Não, é matéria-prima, então beleza, agora a gente vai analisar qual que é o problema com essa matéria-prima. É a matéria-prima X e Y, que sempre demora, que tem um preço mais elevado e eu não consigo ter muito dela, ou que ela tem um tempo de compra um pouquinho maior, né? O meu fornecedor é mais longe, aí demora para me entregar, ou eu tô sempre variando de fornecedor e aí não consigo ter uma constância, e aí a gente vai realmente ali afunilando as ideias, né? As análises para chegar numa causa mais detalhada, e aí a gente consegue realmente. Então se viu que é na matéria-prima, no fornecedor Y, eu consigo tomar ações com aquele fornecedor, tentar, né, negociar, tentar diminuir o prazo dele, enfim. Então a gente vai do macro para o micro. E o terceiro dado é o retrabalho. Esse é muito importante da gente analisar quanto que está tendo de retrabalho na sua produção. E aí vamos pensar de novo, do macro para o micro. Você está tendo retrabalho em quais setores? Quais setores que mais tem retrabalho, né? Quais produtos? Então, vamos lá. É o produto, é a caneca, que está tendo muito retrabalho no setor lá que produz caneca. Então, vamos lá ver por que esse item tem muito retrabalho. Aí a gente começa a analisar os componentes, lembra? Do macro para o micro. Então, qual que é o componente dessa caneca que está dando muito retrabalho? É na hora que eu vou estampar, é nessa máquina específica. Na hora que eu vou estampar, está tendo muito retrabalho. Porque a imagem não está com qualidade boa, porque o papel que eu uso para fazer essa estampa, às vezes ele dobra e aí dá uma quebra, né? Algum problema e aí eu não posso usar mais esse produto. Enfim, não. O retrabalho é porque quando vai, né, lá para a expedição, essa caneca ela é armazenada de uma forma ali até ela ser embalada e às vezes ela quebra.
porque coloca muito peso. Então você percebe que a gente começa a ver por um lado racional mesmo, da gente pensar onde está dando esse problema, e aí a gente vai perguntando por quê. As pessoas técnicas, né, de venda, de reunião, falam muito sobre essa questão do porquê. Então a gente vai perguntando o porquê até achar a causa raiz. Então, por que eu tô tendo muito retrabalho? Tô tendo muito retrabalho porque tem um produto, a caneca, que tem muito retrabalho, ele quebra muito durante a produção. Ah, tá. E por que essa caneca quebra? Porque tem um problema no adesivo dela. Por que tem um problema no adesivo? Porque o papel às vezes vem amassado no meu fornecedor e eu não consigo desamassar ele aqui. Ou porque a imagem que o meu cliente me manda não está em boa qualidade. Ah, e por que eu posso fazer, né, agora com isso? Então eu posso, se for a imagem que não está em boa qualidade, determinar uma qualidade X para mim receber essa imagem do meu cliente. Olha, se você não passar uma imagem no formato X, eu não posso fazer esse produto para você. Por quê? Vai ficar com uma qualidade ruim, eu não vou poder te entregar e aí a gente vai ficar nessa enrolação. Ou, olha, eu vou lá no meu fornecedor e falo, os produtos, os papéis que você está me enviando, tá vindo todos amassados. E com isso eu tô tendo muito problema na minha produção. Às vezes vai ser uma coisa simples e aí vai ser fácil de resolver. Então a gente tem que ir do macro pro micro. E o quarto ponto é tempo de inatividade. Quanto tempo fica inativo? E aí você pode pensar em pessoas, maquinários ou setores. Então vamos primeiro analisar setores, né? Macro para o micro. Qual o setor que fica mais inativo na sua empresa, né? E aí é tempo que realmente para ali a produção, seja por quebra de maquinário, seja porque alguém faltou, seja porque não tem matéria-prima. Então vamos lá, é o setor de envasamento que está tendo muita inatividade. Vamos lá no setor de envasamento. Por que está tendo muita inatividade? Aí você percebe que está tendo muita inatividade porque aquele setor está tendo muita troca de gente, né? Rotatividade. Então as pessoas não param. E aí você vai perguntar, por que está tendo muita rotatividade de pessoas? Ah, porque é um trabalho muito desgastante, as pessoas não gostam, enfim. E aí você pode pensar em estratégias de rotacionar as pessoas que vão ficar ali, ou é porque é um trabalho muito específico que ninguém sabe fazer. Então vamos treinar mais pessoas para que possam fazer quando eu tenho essa rotatividade. Então percebe que a gente pensa no problema, vai chegando na causa raiz e aí a gente trata realmente a causa dele. Porque se eu pensar só assim, o problema de inatividade é no setor de envasamento. Aí às vezes eu pensando, né, no macro, eu vou lá e compro uma máquina nova. Por quê? Para aumentar a produtividade. Mas você sabe lá se era a produtividade que estava atrapalhando aquele setor? Às vezes não era isso, às vezes era mão de obra. Você está tratando o problema errado e aí nunca vai resolver. Por isso que é importante a gente chegar até a causa raiz. E a quinta coisa são as peças perdidas. Renata, mas a gente já não falou de retrabalho? Quando tem retrabalho não perde peça? Nem sempre. E aí que tá a diferença. Então, eu tava falando, né, dessa caneca, eu dei um exemplo onde essa peça ia ser perdida. Isso é um retrabalho e é uma peça perdida. Elas, nesse caso, se complementam. Mas, por exemplo, pode ser que seja só um retrabalho e não seja uma peça perdida. Então, eu consigo aqui com o produto, às vezes que eu possuo, eu consigo tirar essa logo que estava ruim, refazer e aí vou mandar para o cliente. Então virou um retrabalho, não foi uma peça perdida. Agora a peça perdida é realmente quebra, produtos que estragam, produtos que vêm com avaria e aí a gente vem do macro para o micro. Então, por que está tendo muita avaria? Ah, é porque tá vindo do fornecedor com uma qualidade ruim. Então vamos pensar em trocar de fornecedor? Ou por que tá tendo muito problema de quebra? É porque o armazenamento na produção não tá legal. Então vamos pensar em um armazenamento melhor. Percebeu que a gente trata a causa real daquele problema? E é por isso que a gente tem que identificar. E quando a gente pensa nesses 5 tipos de dados,
a gente consegue cruzar eles. E aqui eu tô falando de coisas simples que você pode começar a pensar. Então, por exemplo, quanto tempo, né, eu tô gastando e qual que é a influência, né, qual que é o meu lead time, qual que é a influência, por exemplo, das peças perdidas e retrabalho nesse lead time. Então, produtos que têm muito retrabalho estão tendo um lead time maior? Normalmente sim, mas pode ser que não. Então, a gente começa a cruzar esses dados. Tá, Renata, você falou, mas aonde que eu acho esses dados? E aqui eu vou te dar 2 dicas, né, para você conseguir extrair esses dados. A primeira é a boa e velha observação. Nada melhor do que papel e caneta e ir para a produção, verificar realmente esses dados. Mas aí fica um pouco oneroso, né? Você vai ter que ir lá para seu serviço, é uma coisa meio operacional. Aí que entra a segunda dica, que são as ferramentas, né? Os sistemas. Então, por exemplo, seja no Sensio ou qualquer ferramenta que você vá utilizar, você precisa de dados precisos. Então, você precisa saber, né? Como que está a sua produção, como que está seu estoque, como que está, por exemplo, cancelamento de pedidos, como que está o tempo, né, de faturamento, de entrada do pedido até o faturamento. Então, isso é muito importante. Se a gente não tem dados, a gente não consegue fazer nenhuma análise. Bem, espero ter te ajudado de alguma forma com essas informações. Se você tem mais alguma dúvida, gostaria de saber mais sobre algum dado, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder. E não deixa de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar com aquela pessoa que está precisando desse vídeo, está precisando saber. Às vezes eu sou gerente de produção, uma pessoa que trabalha com a produção. É muito importante a gente capacitar não só nós mesmos, mas as pessoas que estão em volta, porque se a sua equipe está crescendo, todo mundo vai crescer.